Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. A aula hoje é sobre a lei da causa e efeito. E é uma aula bastante interessante, porque nos dá condição, né, de entender melhor como isso funciona. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Sim. Sim, Tá. Então vamos lá. Lei da causa e efeito. Deixa eu dar uma minimizada aqui. Lei da causa e efeito. Vamos começar falando da lei da ação e reação. É muito comum, né, fazer referência à lei da causa e efeito como lei da ação e reação, como lei do retorno, como lei do karma. Eu, pessoalmente, não gosto muito de falar da lei da ação e reação. Eu prefiro usar a lei da causa e efeito. Porque, primeiro, a lei da ação e reação, na verdade, é uma lei física, existe, mas ela não é completa como é a lei da causa e efeito. Na verdade, a lei da ação e reação é um caso particular da lei da causa e efeito. Então eu prefiro usar o termo mais genérico, lei da causa e efeito. E quando ela se aplica ao meio físico, aí sim usar a lei da ação e reação. De qualquer forma, é bom a gente conhecer esse contexto, né? Que lei de ação e reação, quando a gente vê em literatura por aí, lei do karma, lei do retorno, é a mesma coisa que lei da causa e efeito. Normalmente é utilizado como sinônimo mesmo. Bem, a lei da ação e reação, terceira lei de Newton, é aquela lei que diz que a toda ação existe uma reação de mesmo valor e intensidade, só que de sentido contrário. Se a gente lembrar lá do nosso colégio, a gente lembra lá das três leis de Newton, né? A primeira lei é a lei da inércia, a segunda lei é a lei da força, né? Força igual a massa vezes aceleração, e a terceira lei é a lei da ação e reação. Então, quando a lei se aplica ao mundo físico, né, a lei da causa e efeito, a gente costuma chamar ela de lei da ação e reação. A toda ação, né, por exemplo, o corpo A agindo no corpo B, ele vai receber do corpo B uma força igual ao que ele aplicou, só que de sentido contrário. Então é sempre assim. Então, só que é, é, na nossa vida, quando a gente aplica na nossa vida como um todo, é meio complicado porque a lei da ação e reação, às vezes uma ação não corresponde a uma reação, né? Uma ação pode corresponder a uma outra ação. Então ela acaba ficando meio que podada nesse sentido de aplicação, mesmo porque tem outras diferenças, como daqui a pouco a gente vai ver. Então, por isso que eu prefiro usar como lei da causa e efeito, porque é uma expressão mais genérica, serve tanto para o mundo físico como para o mundo espiritual. E a lei da ação e reação não serve, né, se a gente for usar ela ao pé da letra, né, ela não serve para o mundo espiritual. Ela serve para o mundo físico. Além do que, se a gente fosse aplicá-la no mundo espiritual, ela seria meio que fatalista, né? Porque sempre seria a mesma reação. É, Então, eu até coloquei essa anedota aqui, porque a lei da causa e efeito, ela quer queiramos, quer não, ela está em tudo. Ela se aplica em tudo, tanto na vida física, no nosso dia a dia, como na vida moral. Tudo acontece por existir uma causa, nada é por acaso. Por existir uma causa, há um efeito. A lei da causa e efeito é um princípio divino imutável. Ou seja, tudo que acontece, o efeito, existe uma causa primeira. A gente pode não conhecer essa causa, por limitação nossa. Alguns, quando não conhecem a causa do efeito, colocam a culpa em Deus, colocam a culpa do diabo, mas nem sempre a culpa é de Deus e muito menos do diabo, que na verdade nem existe. A culpa do que nos acontece é nossa, né? Ah, mas eu estava dirigindo, a outra pessoa bateu em mim, né? Se a gente analisar friamente,
A outra pessoa, sim, ela de repente bateu em você. Mas você, com o pensamento, o sentimento, provavelmente atraiu aquela situação. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós somos o que pensamos que somos. De uma forma ou de outra, cada um de nós tem o que merece ter na medida exata do que pensa e sente. Ou seja, nós não podemos, não devemos colocar culpa em ninguém e muito menos em Deus daquilo que nos acontece no nosso dia a dia, porque é um efeito de uma causa provocada por nós. A causa pode ter sido provocada não só por nós, pode ser um contexto maior. Né? O efeito aconteceu por nossa causa, mas tem outras causas envolvidas, mas nós pertencemos, né, à causa, por efeito ter ocorrido conosco. Então, para corroborar aquilo que eu comentei, eu coloquei a diferença entre lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, que vale para a matéria, para a lei da causa e efeito, que vale para tudo, inclusive para a matéria, mas vale mais útil no espírito, né, na lei moral. Então, característica, a lei da ação e reação só se aplica para o lado físico. Ela não se aplica para a lei moral, porque se a gente fosse aplicar para a lei moral, ela seria fatalista. Se aplicou a ação, a reação acontece instantaneamente, e que não é o caso. Por exemplo, processo não complexo. A lei de Newton não tem muita complexidade. Né? Simplesmente a reação é igual à ação em sentido contrário, só. Já na lei da causa e efeito, são várias variáveis de causa. A causa pode ser, não é uma única, pode ser várias causas. E o efeito podem ser vários efeitos. E esse efeito também não é instantâneo, pode acontecer necessariamente, pode até ser instantâneo, mas ele pode acontecer ao longo de um tempo. O efeito não é necessariamente da mesma intensidade da causa, ele pode ser atenuado, pode ser uma causa pode gerar vários efeitos, ou seja, ele é bem mais complexo do que a sua aplicação, do que a lei da ação e reação. Predicabilidade é determinado, ou seja, a cada ação uma única reação, mesmo valor, sentido contrário. Na lei da causa e efeito é variável. Né? Várias ações pode pode causar um efeito, várias ações podem causar vários efeitos, enfim, não é instantâneo, pode ser ao longo do tempo. Então, tem muita diferença, né? Então a gente aqui, fatores de dependência limitada, o que depende, a aplicação vários, tanto na causa como no efeito, são diferentes. Mas é bom que a gente saiba que é comum a gente encontrar na literatura, em revistas espíritas, na internet, falando da lei da ação e reação. É a mesma coisa normalmente que lei de causa e efeito, lei do karma, lei do retorno. Mas é bom que a gente também saiba a diferença. A lei de Italião é aquela lei que Hammurabi publicou, né? Foi a primeira constituição, o primeiro código de leis que definia limites, regras de interação para o cidadão, para a família, para a cidade. Ou seja, ele definia as interações possíveis e as possíveis retaliações, as possíveis punições. E lá previa, né, que as condenações, as punições seriam olho por olho, dente por dente. Só que nem em Hammurabi, esse código de Hammurabi era aplicado assim, à risca. Na verdade, existia um julgamento, né, onde a ideia é que a vítima fosse ressarcida de uma forma que compensasse o dano que ela recebeu. Não necessariamente, né, um olho por olho, dente por dente. Era mais uma cláusula figurativa no código para entender que a punição ou a recompensa da vítima ou a punição do infrator deveria ser proporcional. Mas foi a primeira vez que se colocou
né, na Mesopotâmia, ou seja, há bastante tempo, há 2.000 anos atrás, um regramento para as interações humanas. Então, aplicação da pena idêntica àquela cometida, pena do mesmo dano causado, lei de talião. Qualquer punição que se equivale ao dano sofrido, ação de revidar na mesma proporção uma agressão sofrida, retaliação. Seria o significado, né, de dicionário disso aí. Karma. Então, talião seria eu estou comparando aqui, né, códigos de leis humanas, por exemplo, o código de Hammurabi, mas a gente poderia fazer o código, um código qualquer, com a nossa lei de causa e efeito. Então a gente percebe que um código humano ele está vinculado a uma determinada cultura, a uma determinada sociedade, para atender às necessidades culturais e momentâneas daquela sociedade. Não é a lei da causa e efeito, ela não está presa a questões de sociedade, a necessidades individuais, a necessidades culturais. A lei da causa e efeito, ela vale para todos os espíritos encarnados, sem exceção, independente do lugar, independente de tempo. Agora eu vou comparar essa lei com a lei do karma, que é uma lei que os hindus, os budistas utilizam. Os hindus é a religião mais utilizada no Oriente, depois vem o budismo. São, na verdade, religiões que disputam com o cristianismo, né, a primogenitura em termos de tamanho. São gigantes. Na verdade, em termos se a gente for comparar em termos numérico, a religião hindu é muito maior que o cristianismo, até porque a Índia e a China são só os dois países têm metade da população mundial. Bem, a lei do karma ela é muito parecida com a lei da causa e efeito, né? Porque essa ilustração que eu coloquei, eu podia muito bem colocar para a lei da causa e efeito. Eu empurro uma pilha de dominós e eu vou receber a reação lá na frente. Né? A lei do karma diz o mesmo. Mas, inclusive, no Espiritismo, a gente fala muito isso também, né? Tanto é que eu coloquei que às vezes a gente encontra na literatura, lei do karma, na literatura espírita, lei do karma fazendo referência à lei da causa e efeito. Mas, a rigor, a lei do karma dos hindus, dos budistas, é diferente da nossa. Eles têm um outro conceito chamado Dharma, 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 que é utilizado junto com a palavra karma. Então, na verdade, a gente pode pensar como uma conta do destino que todo encarnado tem, todo espírito encarnado tem. Quando ele faz algo de ruim, ele ganha um karma. Qualquer ação danosa a si próprio ou à sociedade humana, ele ganha um karma. Aí existem os karmas coletivos. Então tem o karma individual e o karma coletivo. E existe o Dharma, que toda vez que o indivíduo faz alguma coisa de bom para si ou para a sociedade, ele ganha um Dharma. Quando ele conseguir gerar a conta de karma, ou seja, ele não ter mais karma, ele não precisa mais encarnar. O espírito não precisa mais encarnar naquele plano que ele estava encarnando. No caso nosso, nesse plano material. Ou seja, o ciclo de samsara, de reencarnações, vai começar a acontecer num outro plano menos denso. Mas não mais nesse plano que nós estamos atualmente. Mas isso quando ele zerar a conta do karma. Então é uma conta de crédito e derma. Desculpa, crédito e débito. Os créditos, né, que ele vai ganhando, os dharmas, não compensam os karmas. Isso que é interessante. O karma é pago com karma, com punição. Então você só para de encarnar nesse plano quando todo o seu karma tivesse sido pago. E você paga com punição. Né? Então se você matou alguém,
o Dharma que você produziu naquela encarnação ou em outras encarnações não compensa esse karma. Você vai ter que ser punido. A punição do karma não é você morrer numa outra encarnação. Você pode, tipo, pagar a prestação, aquele karma que você fez por ter matado alguém, em N encarnações. É diferente da lei da causa e efeito. O Dharma você acumula, né, para ganhar o poder necessário para mudar de plano. Mas você só consegue quando zerar o karma. Não sei se eu consegui ser claro, mas é isso. Então, parece com a lei da causa e efeito, mas não é a lei da causa e efeito. A lei do karma é inevitável. Sempre que fazemos mal aos outros, estamos diretamente fazendo mal a nós mesmos. E sempre que os fazemos felizes, usamos o Dharma. Estaremos trazendo futura felicidade para nós mesmos. Basta escolher. Então é diferente da lei da causa e efeito, né? Porque o efeito de uma causa que nós provocamos, se esse efeito foi danoso, pode ser compensado por uma outra causa que nós fazemos que de efeito benéfico. Então esse efeito benéfico, essa ação benéfica que nós fizemos, que nós produzimos, pode causar uma atenuação ou até mesmo nos liberar de uma ação nefasta que tenhamos feito. Isso não acontece com o karma. O karma tem que ser pago com punição. Liberdade e determinismo. Então existem duas correntes de pensamento humano a respeito da liberdade, que tem a ver com o livre-arbítrio, né? E o determinismo. Eu vou contextualizar isso nos slides posteriores para ficar bem claro quais são as teses filosóficas que envolvem esses dois conceitos, conceito de liberdade e de determinismo. Em outras palavras, assim, existe destino, ou seja, tudo está pré-determinado, ou não temos liberdade? Ou existe um meio termo? Porque muitos acreditam que o determinismo é fato porque existem as leis universais. Como tudo é causa e efeito, o livre-arbítrio acaba sendo uma falácia. Porque nós, seres humanos, somos joguetes que não temos poder de reação perante as leis da natureza, perante o determinismo. Então nós achamos que temos liberdade, mas não temos. Essa corrente do determinismo. O ser humano não é livre. Já existe o conceito do libertarismo, da liberdade, onde o ser humano é livre, sim. Então vamos pensar um pouco mais. O determinismo radical. Esse é uma das formas de se pensar em termos de destino. Defende o determinismo e afirma que a crença do livre-arbítrio é falsa. Defende que a liberdade e a responsabilidade moral são incompatíveis com o determinismo que reina em toda a natureza, por causa das leis da natureza, por causa das leis universais. Então, resumindo, crença no determinismo universal, ou seja, tudo está determinado, nosso destino já está determinado. Negação do livre-arbítrio. Negação da ideia da responsabilidade moral, ou seja, se eu não tenho livre-arbítrio, então também não tenho responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Aí tem o determinismo moderado, meio termo. Esse tipo de determinismo é compatível com o livre-arbítrio. É possível conciliar o determinismo com a liberdade e a responsabilidade. Aceita a ideia que o mundo é regido por leis e a ideia de que os acontecimentos estão causalmente relacionados. Na verdade, né, a nossa doutrina acopla mais esse determinismo moderado, ou seja, existem as leis universais que se aplicam de maneira genérica para todo mundo, mas individualmente, né, nós temos o livre-arbítrio de agir no nosso dia a dia, mas não podemos ir contra essas leis. Quando nós vamos contra as leis, nós nos damos mal. Então, eu sou livre. Eu posso pular de um prédio de 10 andares e eu posso pular do 10º andar. Posso.
né? Eu tenho esse livre-arbítrio, só que eu vou ter que, como eu não vou me alinhar à lei da gravidade, eu vou cair e vou provavelmente perder a vida física. Então, é um meio termo, né? Existe as leis universais, mas o indivíduo tem a sua liberdade de agir, desde que ele não vá contra as leis universais, tanto as leis físicas como as leis espirituais, que a gente vai estudar em outras aulas lá na frente. E existe o libertismo. Nem todos os acontecimentos estão submetidos ao mesmo tipo de causalidade. A causalidade natural rege o mundo físico. Bem, em resumo, o libertismo prega que, apesar das leis, ele não nega as leis existem, as leis naturais, universais, elas existem, mas tudo que nos acontece por causa das interações dessas leis é efeito estatístico, é efeito vamos colocar assim, de sorte ou azar. Nós não temos controle, quer dizer, nós não temos o controle sobre o que nos vai acontecer. Né? Nós temos livre-arbítrio, mas não temos controle total. Bem, essa tabela ajuda a entender isso. Né? Então tem lá as 3 correntes de pensamento mais utilizadas. Tem mais correntes, tá? Eu coloquei as 3 mais importantes. Determinismo, libertismo e determinismo moderado. Bem, todos os acontecimentos são determinados por causas anteriores. No determinismo é aceita essa proposta. Ou seja, existe, né, causas para todo efeito. Não há ações livres. Também aceita isso. Ninguém é livre para fazer tudo, porque as leis acabam, de certa forma, modulando, limitando as ações. Ninguém é responsável pelas suas ações. O determinismo também aceita essa proposição. Porque se você não é livre para agir, então você também não pode ser imputado moralmente. O libertismo. Todos os acontecimentos são determinados por causas anteriores. Rejeita. Ou seja, na verdade, os efeitos acontecem, mas não necessariamente porque existe uma causa. É meio que o acaso que faz com que as coisas acontecem. Não há ações livres. Rejeita. Ou seja, existe a liberdade. Ou seja, existe a liberdade para os acontecimentos. Pode um efeito, não precisa ter uma causa necessária, pouco acaso atua, mas você é livre. Nós somos livres, mas estamos sujeitos ao acaso. Ninguém é responsável. Não, nós somos responsáveis. E como a gente é livre para atuar, estamos sujeitos aos acontecimentos que não temos controle, mas somos livres para atuar. Então também nós somos livres para ser penalizados, nós somos responsáveis pelo que fazemos. No determinismo moderado, que é o que a nossa doutrina prefere se alinhar, todos os acontecimentos são determinados por causa anterior, ou seja, a lei da causa e efeito. Nós aceitamos isso. Para todo efeito tem uma causa. Não há ações livres. Nós rejeitamos. Existe ação livre. Nós temos a nossa liberdade de agir. E ninguém é responsável por suas ações. Não, nós somos responsáveis. Como nós somos livres para agir, nós somos responsáveis pelo que fazemos. Ou seja, muito parecido com o libertismo. Só com relação aos acontecimentos terem uma causa que diferenciamos o libertismo do determinismo moderado. Que nós acreditamos na causa, enquanto que o libertismo acredita no acaso. Ou seja, não existe causa. O acaso é que prevalece. Bem, então, em resumo, a crença no livre-arbítrio é verdadeira? Para o determinismo, não. As leis naturais imperam. No determinismo moderado, sim. E no libertismo, sim. Nós preferimos acreditar no determinismo
Porque nós acreditamos na lei da causa e efeito, ou seja, as leis naturais existem, né? Mas ela é compatível com a liberdade. Enquanto que o libertismo é o acaso que impera, né? É isso que é a grande diferença. Ou seja, nós acreditamos na causa e efeito. Nós acreditamos no determinismo, ou seja, para todo efeito existe uma causa, mas nós não acreditamos que existe um destino pré-traçado, que é o que prega o determinismo puro. Nós acreditamos que cada passagem neste plano nós recebemos efeitos que temos que de causas que provocamos em outras vidas e nessa vida mesmo. Ou seja, nós encarnados aqui passamos por provas, passamos por expiações que nós mesmos nos provocamos. Ou seja, essas provas e essas expiações são efeitos de causas provocadas por nós nessa mesma encarnação e em outra encarnação. Então, provas e expiação são coisas diferentes, mas que são de responsabilidade nossa, porque nós provocamos a existência dessas provas e dessa expiação. De maneira bem básica, a gente pode entender assim: provas são validações, são provas de valor que nós precisamos passar para corroborar, para provar que nós entendemos a lição, que nós temos consciência daquela lição. Então, se nós cometermos uma falha moral nessa existência ou em outra existência, para provar que nós entendemos aquela lição, nós podemos passar por provas. Essas provas podem acontecer nessa encarnação ou em outra encarnação. Então, eu cometi uma ação danosa agora. Vamos ser bem mais específico. Eu fiz um aborto. Eu, homem, compactuei com a minha companheira e fizemos um aborto. Eu gerei, na concepção hinduísta, budista, um karma, que eu vou ter que pagar com punição. Na visão deles. Na nossa visão, eu posso até pensar em gerei um karma, mas eu posso atenuar esse karma passando por provas, por obstáculos, de até a forma que eu me redima daquela ação ruim que eu fiz. Então, essa prova é uma demonstração de conhecimento, de demonstração de concordância com um valor moral. Eu posso fazer essa prova nessa própria vida, ou seja, eu posso de repente ter uma outra oportunidade de fazer aborto, e aí a prova é eu não fazer. Ou eu posso ter essa oportunidade de provar que eu aprendi a lição que a gente não deve retirar a vida de ninguém numa outra existência. E às vezes a prova não se aplica necessariamente a mim. De repente a prova é eu convencer a outras pessoas que não se deve fazer o aborto. Por isso que a lei da causa e efeito ela é bem mais complexa que a lei da ação e reação. Que uma mesma causa ela pode provocar um efeito instantâneo ou ao longo do tempo, nessa encarnação ou várias encarnações, para uma única pessoa ou para várias pessoas. Mas é uma prova de valor. A expiação já se a gente for comparar com o karma dos hinduístas, um pagamento de um malefício que eu fiz, uma ação errada que eu fiz. Então, boa parte dos espíritas entende que a expiação, na verdade, é um resgate
de algo de ruim que nós fizemos, de uma ação ruim que nós provocamos. Essa expiação também pode ser feita aqui ou pode ser feito em outra encarnação, mas a expiação sempre é conosco. Eu, particularmente, prefiro acreditar que pensar em expiação em termos energéticos. Toda vez que eu retiro energia de alguma pessoa ou de mim mesmo, eu tenho que repor essa energia. Eu tenho que devolver essa energia. E quem faz isso é o universo. É a justiça divina. Então, para todo mal que eu praticar, né, eu recebo uma expiação. Que quando eu pratico mal para alguém, ou para um grupo de pessoas, ou para mim mesmo, eu, na verdade, removo energia do foco da minha maldade. Porque é como se eu quisesse ficar melhor materialmente, rico materialmente, em meu benefício, mas praticando mal com outras pessoas. Eu vou ganhar dinheiro, e as pessoas vão perder dinheiro. Então eu tirei energia delas, fazendo essa analogia, dinheiro com energia. O universo vai tirar energia de mim para repor essa energia que eu tirei para ficar rico. Esse dinheiro pode ser tirado de mim, ou seja, perder tudo que eu tirei de maneira errada, ou nessa vida ou em outra vida. Ou pode ser tirado, dependendo do contexto, da minha redondeza, da minha família, ou de alguém que eu amo muito. Mas a energia é compensada, até por uma questão da lei da conservação de energia. Então, toda vez que se eu falar mal de alguém, né, eu retirei a energia dela, porque eu a prejudiquei. A expiação é eu perder energia, para compensar a energia que eu tirei e a conservação de energia do universo se manter. Então, na minha visão, a expiação tem mais a ver com o balanço energético do universo e de nós mesmos. Como não existe, a energia não some. Se você der energia, você recebe energia, porque você cria um vácuo em você e você recebe energia. Ou seja, quanto mais. Luiz, e aí, Oi? no caso, desculpa, no caso da expiação, você acha que é igual no caso das provas, pode ser nessa vida ou em outras? Pode também. Eu acredito nisso. Isso não está bem claro, tá? Na nossa doutrina não deixa claro isso. Depende da interpretação de quem está lendo, da visão, do conhecimento de quem está vendo. Tem umas pessoas que acreditam que expiação e provas você só paga em outra vida, né? E tem uma outra corrente que pensa que as provas de expiações podem ser pagas na vida corrente. Eu prefiro, ou na outra, depende, não tem a necessidade de ser em outra vida. Se você fez um malefício nessa vida, você pode, mesmo que a previsão seria pagar em outra vida, você pode já reduzir o seu débito, né? Por exemplo, você matou alguém, vamos ser bem radical. Poxa, eu só vou pagar vou fazer essa expiação só em outra encarnação. Já matei mesmo, então essa vida está perdida, eu vou matar outras pessoas. Não. Né? Estou sendo bem radical para ficar fácil de entender. Eu posso diminuir a expiação de outra vida já começando nessa. Sei lá, tentando ajudar outras pessoas, vítimas de outros assassinatos, né, famílias que são vítimas de outros assassinatos, ou no caso do aborto, não fazendo mais aborto, inclusive ajudando outras pessoas a não cometer mais esse crime, conscientizando. Eu já estou, né, expiando a ação nefasta que eu fiz. Pode sobrar alguma expiação para uma outra vida? Pode, mas eu já consegui reduzir. Isso que no karma dos hindus e budistas não dá para fazer. Você errou, você vai pagar. Não dá para você reduzir com boas ações, com dharma, o karma que você gerou. Na nossa doutrina, você pode fazer essa redução com ações contrárias. Ou seja, na prática, assim, eu estou alinhado com as leis universais, né? Eu estou no caminho reto ao reino de Deus. Eu me desviei das leis,
Eu errei. Errei, eu tenho que fazer uma prova e uma expiação. A expiação é devolver para o universo a energia que eu tirei. A prova é eu, num outro momento, provar que eu entendi que eu não posso mais fazer aquilo, não devo mais tentar ir contra leis divinas. Seria mais ou menos isso. Uma prova, por exemplo, poderia ser ser mais tolerante, ser mais paciente. Então, na lei da causa e efeito, né, pelas nossas crenças, falta de entendimento, dificuldade de aceitação, mistura de visões, de interpretações, a gente tende, né, nós tendemos a enxergar a lei da causa e efeito como uma punição ou castigo às nossas atitudes. E não é punição nem castigo. Não é. Porque o divino, o nosso Pai, ele não pune ninguém e nem castiga ninguém. Como ele também ele não perdoa ninguém e nem premia ninguém. Nossa, Luiz, é assim? É. Na verdade, existem as leis, né? Eu já coloquei isso para vocês. O divino ele é vivo, então ele se manifesta o tempo todo. Ele criou o universo e continua criando o universo, galáxias, estrelas, planetas. Ele criou as suas leis no início e essas leis é por onde ele atua. O divino interfere nas nossas vidas através das leis universais, que a gente vai ver lá na frente em outras aulas. Essas leis estão aí. E nem ele vai contra, porque se ele mudar a lei, ele está sendo injusto com outras existências que passaram pela mesma lei. Então a lei existe, até para ele. Se você se alinha com as leis, você está de boa. Você está seguindo bem em direção ao reino de Deus. Se você vai contra as leis, a justiça divina se aplica na hora. Então não é punição ou castigo. É um efeito da causa que você fez. A causa foi você ir contra uma lei. Eu pulei do 10º andar de um edifício. Eu fui contra uma lei universal. A punição, provavelmente eu perdi a vida. Mas não foi o divino que fez eu morrer. Foi a causa que provocou o efeito. Por causa eu fui contra uma lei. A lei está colocada. Da mesma forma, o divino não perdoa, né? E nem premia. Porque ele não perdoa, primeiro porque ele não tem as nossas limitações. Quem precisa perdoar, quem precisa ganhar prêmio para ficar bem, somos nós. Nós é que ficamos chateados, magoados, irritados com coisas que as pessoas nos fazem ou nos falam e que nós julgamos que foi de sacanagem. O divino ele não se magoa, ele não fica com raiva. As leis existem. Então, se você quer ser perdoado ou quer receber um prêmio, é só você ficar alinhado com as leis. Ah, eu errei, né? E agora quero pedir perdão. Então, se alinhe com as leis que você vai ser perdoado. Até porque se o divino perdoasse alguém porque alguém está fazendo prece e oração, né, ele perdoa porque a pessoa está fazendo isso, ele estaria sendo injusto com aquela pessoa que não fez a prece, não fez a oração, mas arrependida do ato que fez, começou a agir de maneira correta. Essa pessoa que não fez prece, não fez oração, não fez nenhuma reza, mas se alinhou com as leis divinas, está perdoado, porque está alinhado com a lei divina. Aquela pessoa que fez a prece, orou, mas não se alinhou, como que ela vai ser perdoada? Se o divino perdoasse, estaria sendo injusto. Então, na verdade, a própria pessoa é que se perdoa, que se premia. É o espírito que se pune e se castiga, dependendo se ele está alinhado ou não com as leis universais. Então não vale a pena a gente ficar orando para o divino, para o nosso Pai, para nos perdoar por uma determinada ação, nos premiar, fazer a gente ganhar na Mega Sena. Não, não quis dizer isso. Oração é sempre bom, porque é uma forma de nos conectarmos com a espiritualidade e com o divino e nos empoderarmos.
Mas não significa que se nós fizermos essa oração, que nós vamos receber o prêmio ou um perdão. A oração tem que ser feita independente disso. A oração é para nós criarmos um canal de comunicação com a espiritualidade, vibrar de uma maneira positiva, porque nós possamos receber boas intuições, bons alertas, insights para nosso dia a dia. Empoderados, né? Bem em termos energéticos, equilibrado, com saúde. Aí sim é relevante a oração, mas não para questão de perdão, de prêmio, enfim. Divino não é a oração que vai fazer com que nós sejamos perdoados. É a nossa reta interação com as leis divinas. E isso vai fazer nós sermos premiados ou premiados, punidos ou castigados. Mas somos nós que fazemos isso, não é o Pai. É que nós temos a mania de colocar no divino qualidades, defeitos que nós temos. Isso é chamado de antropomorfismo. É você pegar características, propriedades do ser humano e estender isso para a divindade. Como se a divindade tivesse características humanas. Ficasse com raiva, ficasse nervoso, ficasse depressivo, ficasse triste. O divino não tem essas limitações que o ser humano tem. Somos nós que temos. Ressonância. Eu, Oi. desculpa, Luiz. Não, e pior, né? Às vezes eu tenho a minha característica psicológica e quero generalizar que todo ser humano é que nem eu, então Pior ainda. aí digo que Deus é desse jeito, né? Como pode ser pior, né? É. Bem, a ressonância é o ato e efeito de ressonar, de repercutir, né, o som, mas pode ser a luz, pode ser eletromagnetismo, enfim. A ressonância é você amplificar e transmitir uma energia. Então, eu peguei esse exemplo aqui do diapasão. Os dois, no primeiro momento, estão em estado estático. Eu faço primeiro. Você que é músico, Carlos, já deve ter usado isso até, inclusive, né? Para afinar essas coisas. Eu pego, Ah, com certeza. eu pego primeiro, gero um som. O que está próximo, daqui a pouco está vibrando na mesma frequência. Porque se primeiro produziu ondas mecânicas, ondas sonoras mecânicas, essas ondas chegaram nesse daqui, né? E a energia que esse gerou e transmitiu fez com que o outro vibrasse na mesma frequência, na mesma amplitude desse daqui. Parece mágica até. Mas é o que acontece. As transmissões de TV, de rádio, em geral, usam esse princípio, né? Só que aí não é ondas mecânicas de som, são ondas eletromagnéticas. Um outro exemplo aqui, taças de cristal, né, com a mesma quantidade de líquido. Você faz uma vibrar, né? Lógico que não pode estar muito distante, a outra vibra também. Pular corda. Por que eu coloquei essa figura? Pelo seguinte, nós, tudo na natureza tem tem frequências de padrão, de funcionamento. Né? Tem a frequência padrão, né, de oscilação. Então, o nosso corpo é energia condensada e ele vibra numa determinada frequência. E a gente tem esse costume, né, da gente dizer que se nós estamos vibrando mal, nós estamos suscetíveis a maus espíritos. Se nós estamos vibrando bem, nós estamos suscetíveis a bons espíritos. E isso é verdade. Então é como pular corda. Se você estiver pulando corda em baixa frequência, os espíritos, ou seja, se você está triste, depressivo, raivoso, magoado, chateado, né, com algo na sua vida, você está pulando de uma velocidade lenta. Imagina aí, visualiza você triste, depressivo. Você está pulando meio que sem vontade, em baixa velocidade, em baixa frequência. Os espíritos densos, encarnados e desencarnados, não são só desencarnados, encarnados também, né? Eles são pesados, estão densos. Então eles conseguem pular com você.
Ou seja, você está pulando corda e eles estão pulando com você. Ou seja, se a coisa estava ruim, se você já estava triste, depressivo, você pode ficar ainda mais pela influência eletromagnética através da ressonância que o outro espírito está fazendo você pensar e sentir. Se você acelera, se você se toca, você está vigiando seu pensamento e sentimento e percebe que você está nesse estado, né, de baixos recursos, e aí vai ouvir uma boa música, liga para alguém para conversar, vai ver um seriado que gosta, vai passear, ou seja, você saiu daquele estado que você estava de pensar ou sentir coisas ruins, é como se você acelerasse a corda, batesse a corda mais rápido, né? Você está alegre, feliz, otimista, você começa a pular mais rápido. Aí o que acontece? Esses espíritos que estão encarnados e desencarnados em baixa frequência não vão conseguir pular a corda porque eles não conseguem pular na velocidade que você está pulando. Eles não conseguem se sintonizar. Não acontece a ressonância. Pelo contrário, os bons espíritos que estão vibrando uma frequência mais alta começam a conseguir pular com você, conosco. E a gente já começa a ter percepções, insights, bons conselhos sobre o nosso dia a dia. Que a gente pensa que a gente que teve aquela percepção e na verdade foi o nosso mentorzinho, ou um espírito amigo nos ajudando. Pode falar, Carlos. Luiz, então, se a gente for pensar pegando um gancho nessa ideia, uma igreja, onde tem concentrado, assim, imagina uma igreja muito grande, por exemplo, a igreja do Padre Marcelo, lá, o Santuário da Mãe, né? Ali dá para concentrar uma quantidade de pessoas muito grande. Aquela vibração, aquele tipo de vibração, pelo fato de ter muita gente ali, poderia ter um efeito assim muito maior. Sim, Carlos. Isso é muito comum. Carlos, isso acontece em igrejas evangélicas. Eu já fui em algumas, até para conhecer, e quem é mais sensitivo, você percebe na hora, né, a energia. Eu fui para conhecer mesmo, eu fui já sabendo do que eu ia encontrar. Né, naquela acho que ele se auto-intitula apóstolo, qual é o nome? Valdomiro, acho que é Valdomiro. Sim. E devia ter umas 5.000 pessoas ali. E é impressionante a energia, né? Eles arrecadam muito dinheiro, tem aquela coisa toda de vender salvação, né? Enfim, vender alegria, felicidade. Mas as pessoas que estão ali estão com tanta fé, estão acreditando tanto que as coisas acontecem. Eu vi uma senhora saindo, eu vi isso, que eu cheguei cedo, uma senhora saindo de um carro, numa cadeira de rodas, né? Acho que era filho, né? E no meio na hora lá dos milagres, né, das curas, a mulher levantou da cadeira e andou. Se depois, daqui a 1 hora ou 2 horas, ela continua andando, eu não sei. Né? Mas na hora ela chorou, os filhos, né? Acho que choraram também, acho que eram filhos, choraram também, né? Aquela coisa toda. E isso aconteceu por todo o espaço. E muita gente foi levada ao altar para dar testemunha, aquela coisa que eles fazem, né? Ela não foi, mas outras pessoas foram, porque ela estava no fundo. Ou seja, é tanta energia que as coisas acontecem realmente, mas é ressonância, é sintonia. Tem tanta energia lá que a fé, né, acumulada, a energia acumulada faz as coisas acontecer. A ciência, a medicina. Bem, então eu falei aqui da questão da ressonância, o pular corda, eu usei isso porque é uma figura muito fácil da gente entender a questão das sintonias com bons e maus espíritos. Quando a gente estiver mal, então, a gente precisa aumentar, né, a nossa frequência de pular corda, a nossa frequência de vibração, para evitar da coisa piorar. E nós estamos, gente, imerso num oceano fluídico de tudo que é tipo de energia. A energia, na verdade, né, ela não é boa e nem ruim. Energia é energia. Mas a forma como ela é usinada, como ela é processada, como ela é transformada, é que é ruim ou bom. Ou seja, se você está bem de espírito, as energias que você vai irradiar a partir do seu corpo físico vão estar carregadas de coisas boas, porque você modulou essa energia de maneira positiva. Se você está triste, depressivo, você vai irradiar
energias ruins, porque elas estão moduladas de maneira negativa, elas estão processadas de maneira negativa. É isso que pega. Então, nós estamos mergulhados num ambiente assim. A gente, no nosso trabalho, nos nossos cursos, na rua, nos ambientes que a gente frequenta, a gente tem que ficar antenado, porque as nossas obras, o que a gente fala e faz, é o que a gente depende do que a gente pensa e sente, porque antes de falar e fazer, a gente pensa e sente. O pensamento a gente controla, tem total controle. O sentimento. Luiz, Oi, eu sei, já estou fechando. O tá não, ok, tá dentro. Eu já estou esperto aqui com o horário. O pensamento já tem a ver com a gente controlar. Tem sentimento que nasce do pensamento, mas tem sentimento que vem, que a gente pega de outras pessoas, de outros ambientes, a gente traz de outras vidas. Só que como o pensamento é mais rápido que o sentimento, se a gente estiver monitorando o sentimento, a gente consegue controlar esse sentimento e não deixar virar emoção. Porque é a emoção que faz a gente falar e fazer, tanto coisas boas como coisas ruins. Mas o sentimento só vai virar emoção se nós permitirmos. Então, se eu estou triste, magoado, chateado, raivoso, mas eu estou esperto com o meu pensamento, eu mudo, vou fazer uma coisa que me mude esse estado de sentimento, a emoção, aquilo não vai virar emoção e não vai fazer coisa ruim. Então, olha só o que está escrito nesse slide. Todas as coisas que saem de você voltam para você. Por isso, não se preocupe com o que vai receber. Melhor se preocupar com o que você vai oferecer. Ou seja, não fique preocupado se você está num ambiente ruim ou bom, se você está com uma pessoa boa ou ruim do seu lado. Se nós estivermos pulando corda rápido, se nós estivermos vibrando coisas positivas, os bons espíritos, tanto encarnados como desencarnados, vão se achegar a gente. Agora, se eu estiver vibrando tristeza, raiva, mágoa, ódio, os bons espíritos vão ter dificuldade de se sintonizar, de entrar em ressonância comigo. E isso a gente vê na prática. Ninguém gosta, né, de ficar do lado de uma pessoa reclamona, de uma pessoa que está triste, que está depressiva, né, que só fala em ódio, em briga. As pessoas se afastam. As boas pessoas. Então, isso, gente, tem que pensar bem. Eu não estou legal? Poxa, deixa eu mudar meu estado de espírito. Deixa eu aumentar minha frequência. Deixa eu pular a corda mais rápida. Porque se eu fizer isso, eu fico inatingível pelos espíritos que não estão bem naquele momento. Então, eu coloquei aí algumas leis universais. Vocês vão ver isso lá na frente. Que eu coloquei algumas leis universais que se aplicam ao ser humano, ao espírito encarnado. Se nós formos contra essas leis, vamos nos dar mal. Né? A gente quer se dar bem, apliquemos essas leis. Aqui, se eu for falar sobre cada uma delas, gente, tem lei aqui que dá uma aula inteira. Né? A lei da causa e efeito, por exemplo, é que eu estou fazendo aqui. Mas são leis importantes que vão ser tratadas no curso, em determinadas aulas. Lei da causa e efeito. Então, o importante aqui é que nós precisamos nos alinharmos com ela. Se nós não estivermos alinhados, nós vamos ser castigados, punidos, mas não é pelo divino, é pela aplicação das próprias leis. Se nós estivermos alinhados, nós vamos ser abençoados, vamos receber prêmios, vamos ser perdoados, né, dos erros que nós cometemos. Mas não é o divino, são as leis. Então, a lei da causa e efeito hoje, ela se aplica de maneira genérica a tudo, e não só às coisas materializadas, as coisas físicas. Ela se aplica também à nossa vida espiritual. Então, ó, nós somos espíritos, centelhas de vida. Nós herdamos do Criador a faculdade de criar. Criamos através de nossos pensamentos e da nossa vontade. Pensamos, logo criamos, emitimos ondas mentais de criação. Estamos mergulhados em um oceano de ondas mentais. Por isso que eu falei, o pensamento cria. Tudo que existe à nossa volta, incluindo objetos sólidos, notebook, celular, mesa, cadeira, cama, enfim, foram criações humanas.
E nós materializamos usando material desse plano que nós estamos encarnados para construir isso. Ou seja, o pensamento cria. Então, se nós tivermos bem com o nosso pensamento legal, a gente só vai atrair e criar coisas boas para nós. Bem, em resumo, né, a lei da causa e efeito é isso. Ela não é punição, né? E sim, ela nos traz uma responsabilidade. Como a gente sabe que o divino não vai punir nem vai perdoar ninguém, tudo depende de nós, nós somos responsáveis então pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque nós é que produzimos as ondas, nós, através do nosso livre-arbítrio. Como eu me dá bem, então, né, trabalhando a lei da causa e efeito? O Chico nos dá, né, dois bons conselhos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, se você errou, não fique se lamentando, não fique vibrando coisa ruim que pode piorar. Né? Começa de novo e faz o certo. E aí você vai ser perdoado, vai ser premiado. Não adianta ficar pedindo para Deus perdoar. Faz o certo. Né? No mínimo você vai atenuar, né, uma prova ou uma expiação lá na frente. E uma missão de ser sempre otimista, ó, e guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Não há. Se a gente ficar triste porque está desempregado, a chance da gente conseguir um novo emprego vai ser menor. É melhor ficar otimista, pensar positivo. Eu vou conseguir. Por pior que a coisa esteja. E é isso, gente. Desculpa ter avançado um pouquinho, mas tinha muita coisa para falar.